Você já imaginou acordar sem se preocupar com o rímel que não tirou? A Rosana Schneider Beauty Artist trabalha com alongamento de cílios, fio a fio, volume híbrido e volume russo. Deixe o seu olhar cada vez mais lindo com a Rosana Schneider Beauty Artist. Siga nosso Insta para ficar por dentro de tudo, @flowersro22. Compre nas lojas associadas participantes e concorra ao carro 0 km. Sorteio dia 26 de dezembro. Realização CDL. Apoio Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. Toda mulher precisa da paz que uma sobrancelha traz. A Rosana Schneider Beauty Artist faz as sobrancelhas perfeitas para você, atuando com microblading, micropigmentação e design com rena. Fique cada vez mais poderosa com a Rosana Schneider Beauty Artist. Siga nosso Insta para acompanhar mais, @flowersro22. Boa noite a todos, estamos em mais uma Quarta Sexy. Hoje, dando uma continuidade a um pouquinho do assunto da semana passada. Semana passada, para lembrar quem não assistiu, falamos sobre estupro, mas por um viés jurídico, com um convidado advogado falando sobre um olhar jurídico. Hoje, convidei especialmente um amigo querido, psicólogo, para falarmos sobre o lado emocional, as consequências que podem vir a causar dentro de uma violência sexual, aquela pessoa que foi violentada, ou como a gente ouve falar, estuprada ou abusada. E no segundo bloco, no segundo momento, vamos falar sobre relacionamento abusivo. Como que é uma relação abusiva? Você sabe se tu está passando por uma relação abusiva? Que características que tem uma relação abusiva? O que é que acontece que pode ser uma relação abusiva? Fica ligado e vamos entender um pouquinho mais. Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigada por participar do programa mais uma vez, que não é a primeira vez que o Maurício está aqui. Hoje, com um assunto diferente da outra vez. Agradeço que tenha aceitado o convite e uma boa noite. Então, obrigado, Gabriela, pelo convite, por estar novamente aqui, né, e abranger um assunto, né, extremamente importante, que deve ser falado e trazido para a população as informações sobre questões emocionais e jurídicas, como tu colocaste, né, então isso é muito importante. Para a gente iniciar, Maurício, dentro de um olhar de um psicólogo, né, que tem toda uma observação de uma forma bem diferente de nós, leigos e pessoas que de repente não conseguem perceber as consequências que podem vir a causar. E às vezes algumas atitudes que essa pessoa que foi violentada venha a ter, e às vezes alguém de fora interprete aquilo como errado, e muitas vezes é uma consequência, uma atitude que ela está tendo, um gesto, uma forma de viver, por consequência daquela violência que ela passou. O que pode vir a causar em questão, vamos falar em várias situações. Primeiramente, naquele momento em que ela está violentada, que sentimentos que acontecem, como é que essa pessoa normalmente se sente. Claro que isso pode oscilar e mudar, né? Depende de pessoa para pessoa. Mas, e inclusive num ambiente familiar, como é que essa família pode perceber que essa pessoa está sendo violentada e muitas vezes não está querendo dividir, está com medo, não sabe, às vezes pode estar sendo violentada, às vezes pelo próprio companheiro, enfim. Gabriela, são diversos casos, como tu colocou, né? A gente pode pensar que cada sujeito, cada pessoa vai reagir de uma forma. Mas mais comum, assim, muito que a gente pode notar e perceber e colocar é a culpa,
né? A vergonha, porque o sujeito que ele é violentado sexualmente, né? Ele é um sujeito que ele foi invadido a sua identidade, né? Sim. Foi invadido essa identidade que a pessoa tem, né? A sua autoestima, tudo é invadido. A gente tem diversos mecanismos de defesa para nos proteger das coisas, né? Que nos coloca em estado de alerta, em estado de observação, como tu colocou ali no início. Enfim, são várias coisas que a gente tem, vários mecanismos dentro de nós e que tudo isso é invadido, né? Se gera todo um transbordamento para a pessoa isso, a violência. Além dos danos físicos também, os danos emocionais, que isso acarreta diversos problemas na vida dessa pessoa. Tanto problemas familiares, problemas nas próprias relações, problemas no ambiente de trabalho, né? A gente pode pensar em diversos âmbitos. E isso não tem classe social também, né? Não tem uma classe social ou um poder aquisitivo maior que o outro que determine que vai acontecer naquele poder aquisitivo maior e no outro não vai acontecer. Isso está dentro de todas as famílias. E em né? todos os sexos também, né? Também. Que as pessoas se equivocam relações. achando que só a mulher pode ser violentada, né? O homem também pode, né? Pode ocorrer a violência física e a emocional, né? Também, por exemplo, uma mulher que tá num relacionamento e ela não tá com vontade de transar, enfim, o marido força. Isso a gente pode pensar como uma violência sexual, né? Porque ela não tá com desejo, com vontade ali, né? Então, os danos, assim, que a gente pode pensar, que gera esse transbordamento para a pessoa e ela não consegue lidar com tudo isso, porque fica isso ali dentro e às vezes pela culpa, pela vergonha, né, o sentimento de raiva, né, isso acontece muito com crianças, adolescentes também, isso tudo vai acarretando, essa pessoa vai carregando essa marca, né? E chega algum momento, né, da vida dessa pessoa, alguma situação que alguma coisa aparece, um sintoma aparece, né? Ou crises de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, um pânico, né? E alguma coisa transborda dentro dela que estoura em outra situação, em outro momento da vida dela. Porque ela tenta reprimir isso nela, daqui a pouco o parceiro tá, vamos dizer, amedrontando ela, colocando ela nesse lugar de vítima, né? E a gente pode estar pensando nisso tudo. E o assunto é tão amplo, Gabriela, que a gente for trazer tanta coisa que a gente passa aqui horas e horas. Porque a gente pode pensar também, né, puxando um gancho, o porquê que essa mulher ainda tá nessa relação, né, abrangendo tudo o que tu quer abranger no programa, por que ela continua nessa relação, né? O que tem na história dessa mulher ou desse homem, né, que faz com que ele permaneça nessa relação abusiva, né? Por exemplo, aquela mulher que... me vem na cabeça agora, a mulher que, por exemplo, apanha do marido, né, e continua nessa relação, né, e as pessoas usam muito um senso comum, essa gosta de apanhar, né. E tem muita coisa ligada, tem muitas coisas que estão ligadas, muitas vezes, a maioria das vezes, pelo que a gente lê até e ouve, quando há as denúncias, onde ela mesma procura ajuda, ela retorna para o relacionamento muitas vezes por questão da segurança financeira, às vezes pelos filhos, ameaçada de perder os filhos, enfim, tem várias coisas que estão por trás. Ela às vezes quer muito sair daquela relação e não consegue se desvincular. Exatamente isso, exatamente, bem colocado, Gabriela, porque o que acontece? Ela está dentro disso, né, desse ambiente que naturaliza isso tudo. Né? Ela começa a internalizar que aquilo é normal para ela, né? E acaba ficando nesse ambiente também pela questão socioeconômica, como tu coloca, a questão financeira, e esse marido vai colocando ela nesse lugar que vai enfraquecendo essa mulher, né? A gente está usando a mulher, né, nesse termo porque é o que a gente mais comum, que a gente vê também muito na televisão, vai enfraquecendo ou enfraquecendo ela na autoestima, dizendo que ela é gorda, que ela não pode sair com as amigas, né, que ela não pode passar um batom, que ela não pode pintar o cabelo. Ele vai manipulando essa mulher de uma forma que daqui a pouco essa mulher vai perdendo essa identidade. Chega um momento que ela não sabe mais quem é ela, né? E os conflitos aparecem, isso começa a estourar. E se alguém não sinaliza para ela, ou uma amiga, ou alguém, porque o agressor, nesse sentido, ele tenta até colocar que as amigas não prestam, né? Que as amigas não são boas, porque sabem que essas amigas vão alertar, né? Em algum momento vão perceber, e é muito importante que esse ciclo social alguém alerte,
né? Porque acaba se acostumando, vamos dizer assim, usando um termo bem para as pessoas entenderem, a pessoa acaba se acostumando naquele ambiente e achando que aquilo é normal, Sim. né? Natural. Poxa, E acha que os outros é que estão achando algo errado daquilo ali. Isso, e tem aquele ditado que briga de marido e mulher não se mete a colher. E se mete a panela inteira. Se mete, não é só se mete colher. a colher, sim, porque aí pode ocorrer o feminicídio, que a gente vê muito, de o marido matar a mulher. Enfim, é tão amplo isso, Gabriela. E o prejuízo que traz na vida de uma mulher, né, na vida de um sujeito em si, né, é muito grande. Os danos emocionais são muito grandes, porque ela começa a sentir muito medo, uma insegurança, né, um receio de não querer mais se relacionar, né, uma aversão à figura masculina. Né? Então vai gerando todo um acúmulo de sentimentos e vamos pensar assim, se esmaga com essa identidade. Né? Acaba se esmagando a identidade daquela pessoa, daquela mulher, enfim, que ela se perde, né? Daqui a pouco ela não consegue se colocar, não consegue ter forças até para ir atrás de um trabalho e estudar, ter uma independência financeira para ela sair desse ciclo, né? E a gente não pode julgar porque isso é tão forte dentro do contexto que ela tá, né? Que esse casal tá, é tão forte isso que sozinha às vezes ela não se dá por conta, né? É toda uma correlação e que a gente pode entender também o porquê que ela permanece ali. Né? O que tem na história dessa pessoa, né? Na infância dela. Eu trabalho com a psicanálise, a gente vem tudo da questão lá da infância, a gente tenta entender pelos aspectos infantis, que são as primeiras marcas que a gente carrega pela infância toda, como é que ficou organizado para essa pessoa esse pai e essa mãe dentro dela, né? Que figuras de proteção teve essa mulher, né? Como que ela olha como é que ela enxerga as relações, né? Em que meio ela viveu, né? Que tipo de amizades ela teve. Então, porque o meio ele acaba influenciando em algumas situações também, desde que a gente consiga ter um filtro para a gente estar lidando e ver aquilo que é saudável para a gente ou não, né? Ou aquilo que está trazendo danos, prejuízos para a gente, porque esse tipo de situação acarreta prejuízos por uma vida toda. Sim. E eu penso assim, uma relação abusiva, às vezes a pessoa ela não percebe que ela está vivendo uma relação abusiva. Acho que na maioria das vezes, principalmente quando é uma questão de namoro, de um relacionamento do início, antes de 1 ano, 2 anos de relação, tanto a mulher como o homem, eles não percebem, porque a pessoa vai manipulando, a pessoa, o parceiro ou a parceira vai o abusador. O abusador a gente fala não só sexualmente, mas o abusador moral. Ele vai manipulando a cabeça daquela pessoa e ela vai se sentindo ela que está errada, ela se sente mal e ela não percebe. Ele faz uma artimanha, ele articula toda uma situação para fazer com que ela se sinta culpada. Podemos usar até uma lavagem cerebral, se for pensar, usar um termo. Você que escuta bastante, cite uma situação que você, assim, poderia dar como um contexto normal, assim, olha, uma situação de uma mulher que passou assim, 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 era uma relação abusiva. Para que as pessoas consigam entender o que é uma relação abusiva. Vamos pensar, a gente pode dar vários exemplos. O marido não querer que a mulher trabalhe, que dependa dele. Né? Ele vai colocando essa mulher nesse lugar. E às vezes ele fala de forma sutil. Isso. Não precisa tu ir trabalhar. Eu banco aqui em casa, eu vou ajudando, eu vou pagando as contas. Isso. Só que daí, ao mesmo tempo, ele reclama que tá pagando as contas. A mulher se sente culpada dela, quer trabalhar, mas ela acha que não precisa. E assim vai indo. Isso, gera toda uma cadeia. Essa mulher daqui a pouco se sente acorrentada nesse marido, né? Porque uma relação, isso não é amor, né? Isso não é um amor. Isso tá tendo um nível de sofrimento ali para essa pessoa. E também tem um nível de... Se a gente for investigar na história desse marido, né, desse esposo, também tem um nível de sofrimento ali por trás, né? Ele tá usando disso tudo e às vezes ele não se dá por conta, né, que ele tem esse aspecto emocional não saudável, doentio, e que ele não se dá por conta. Ou ele diz pra mulher, eu vou mudar, né? Ele usa daqui a pouco aquela parte boa, né, a parte boa que ele tem também, né, a favor dele. Olha, vamos fazer um jantar, vamos jantar juntos, eu vou mudar, eu vou fazer terapia, eu vou buscar, enfim, fazer outras coisas. Ele tenta trazer um buquê de flores pra tentar conduzir, entrelaçar mais ainda essa mulher que nele. Mudar. Que tem mudanças, né? E muitas vezes a mulher acredita, ela cai nesse jogo e acredita que ele vai mudar. Ou ela percebe alguns pontos no namoro também, Gabriela,
né? E acha que casando vai mudar, né? Que as coisas vão mudar. Não, ele vai mudar. Ele diz que vai mudar. Só que isso não é tão simples como parece, né? O colocar da boca para fora é fácil. Agora, gerar uma mudança é algo mais difícil. Não que as pessoas não mudem, mas tem que desejar essa mudança e buscar também recursos para gerar essa transformação. Não é algo assim tão superficial. É trabalhoso, tem que investir muito. Tu tem que querer uma relação saudável. Toda mudança gera um sofrimento, né? Porque tu tem que, querendo ou não, acabar com aquilo que você foi até aquele momento. Tu tem que... E parar de ser aquilo ali. Aquilo ali já não fazer mais parte de você. Fazer um luto daquilo ali e sentir, tudo bem, não vou mais ser assim. E trabalhar diariamente as tuas atitudes, os teus pensamentos, para que não repita. Se dar por conta disso. É importante se dar por conta, porque eles não, né, elas não se dão por conta dessa relação. Às vezes nem o marido que está dentro da relação... O abusador não se dá por conta, né? Ele comete isso, ele se torna um comportamento natural para ele. Faz parte do funcionamento dele. Qual é outra situação que poderia citar? A gente podia usar como exemplos dizer que a mulher tá gorda. Né? Tu tá gorda, tu tá usando saia muito curta. Isso são violências psicológicas, né? Não deixar a mulher se cuidar, ferir a autoestima dessa mulher. Então são coisas que vai entrelaçando. Usar apelidos pejorativos são violência, é uma violência. Mas de um relacionamento abusivo. Abusivo, a gente pode usar disso tudo, se encaixa tudo dentro desse, porque são gestos emocionais, comportamentais, que são sutis, como tu colocou, né? Que vai acontecendo no dia a dia. Larga uma aqui, larga uma ali, uma lá, e a mulher vai internalizando, poxa, mas eu sou feia mesmo. E ela vai enfraquecendo, ela não tem força. Ela vai perdendo essa força, daí entra a questão também, como tu colocou ali, ela não tem uma independência financeira, né? Ela vai perdendo essa identidade. Ela não sabe mais quem é ela. Eu já recebi mulheres dentro do consultório que tu olhava e eu me questionava, meu Deus, como é que essa pessoa aguentou até agora? Né? Como é que tu aguentou uma pessoa que não tinha identidade, né? Que aceitava as provocações do marido e não tinha identidade. Ela não sabia quem ela era, o que ela queria fazer, né? Ela se colocou nesse lugar e chegou um momento que ela adoeceu emocionalmente e fisicamente pela questão do trabalho dela e que ela não conseguia mais reagir, que ela dependia desse marido, né? E não conseguia sair dessa relação porque ela dependia do sustento, né, desse marido. E como fornecer esse apoio para essa pessoa? É uma caminhada, a pessoa tem que querer muito, como tu colocou, tem que lidar com esses aspectos e frustrações, tem que lidar com os seus fantasmas e entender o porquê que essa mulher se colocou nessa relação, né? E se dá por conta disso, poxa, é dolorido, sofrido e demanda tempo. Não é da noite pro dia, né? E que é importante que, como tu colocou, fica tão naturalizado isso, a gente pode usar de vários, tu me pediu exemplos, é que cada um vai reagir de uma maneira. Sim. Eu usei alguns exemplos mais sutis aqui, né? Eu atendi outro caso que o marido chamava a mulher de cadela. Né? Mas é uma cadela. E ele trazia isso para o consultório, né? Ele dizia, é uma cadela mesmo, né? Com todo um aspecto de raiva. E daí eu tinha que acolher esse sujeito, dar toda uma contenção para a gente entender o porquê que ele estava chamando ela de cadela. Né? A gente tinha que entender o que se passava, o que representava essa cadela. E a gente foi entender que tinha aspectos infantis dele ali, que foi como ele foi constituído, foi educado dentro daquela família, né? O lugar de homem, né? Que tem a questão do cultural, né? Que o homem tem que agir de uma maneira, a mulher de outro, que a gente pode pensar no machismo também, né? E que ele foi introduzindo isso na vida dele e achando que isso era normal, né? Ele foi achando que isso era normal e usando esses tons pejorativos na mulher, forçando às vezes a mulher a ter relações que ela não queria, né? Relações sexuais que talvez ela não queria, outras formas de sexualidade, de sexo também, de ato sexual, que ela não estava preparada, que ela não queria, ele queria muito. Então a gente ia trabalhando todos esses aspectos para ele entender o porquê disso, para ele se dar por conta, né? E é muito intenso isso para a pessoa, poder ela se dar por conta, trazer do inconsciente para a consciência, se dar por conta, poxa, o que eu estou fazendo, né? Tu tem que dar uma sustentação para a pessoa enxergar o que ela está fazendo e querer mudar. Sim.
né? Então, é amplo isso tudo, né? São aspectos bastante profundos, mas que se a pessoa se dá por conta e entender isso, eu acredito que sim, é possível ela mudar, é possível ter uma relação saudável, né? Porque eu penso assim, tu permanecer numa relação, quantos anos aí, né? Numa relação que te traz muito sofrimento, muito angústia, muita tristeza, te força a cometer coisas, fazer coisas que tu não quer, e daí tu passar anos nessa relação, poxa, te gera uma frustração muito grande, né? E depois, se a mulher consegue ainda sair, e se não trabalha isso tudo também, acaba ela tá fragilizada, sair dessa relação e, vamos se pensar, cair numa outra relação igual. A repetição. A famosa repetição. Porque que acontece? Ela leva para outra relação resquícios daquilo que ela viveu, porque ela não tratou aquilo ali. Ela não olhou para aquilo ali. Não se deu por conta. Né? E se não se dá por conta, ela vai buscar uma outra relação. E eu acho que tem uma coisa que também dificulta para ela olhar. Muitas vezes a falta do amor próprio. Né, autoestima, exatamente isso, cuidado consigo. Às vezes a pessoa deposita no outro a responsabilidade de fazê-la feliz, né? Tanto homem como mulher às vezes pensa assim, a metade da laranja, a tampa da panela, você me completa, e não é assim. É duas pessoas completas que vão se conhecer e vão somar ao outro. E vão construir uma relação, porque um relacionamento é uma construção. É um investimento de ambas as partes. Né? Senão não existe relação. Se uma das partes não investir, a relação não se mantém, vamos pensar assim, ela se balança e não consegue dar continuidade, não se mantém, não consegue dar uma continuidade nessa relação. Porque começa a balançar, os conflitos começam a aparecer e vai sempre existir conflitos, porque são pessoas de personalidades diferentes, né? De alguns traços diferentes. Então, um vai ter que aprender a lidar com a frustração, com a rotina do relacionamento, e chega um momento que as relações também, elas caem na rotina. Né? Todas. E as pessoas precisam aprender a lidar com isso, porque não tem uma plenitude na vida, assim, uma relação plena, uma vida plena. Isso é uma fantasia que as pessoas criam e acreditam nisso, né? Só vou ser feliz se eu tiver uma relação tal, se eu vou ser feliz se eu tiver aquilo. Que nem de filme, de novela, as pessoas fantasiam pelas coisas que vêm só o que estão à mostra. Isso. Porque, na verdade, o que está à mostra é só a parte bonita. É que nem as postagens. Você não vai postar lá uma briga, bater boca. Você vai postar só a parte em que você tá bem, tá numa viagem, tá num momento romântico, tu faz um selfie, e tu vai postando. Isso. Mas é a parte difícil, né? Então, assim, as pessoas, elas fantasiam as comédias românticas da vida de que aquilo ali vai ser sempre assim. Isso. E aí se frustram, porque a frustração e a decepção, ela vem da própria pessoa. Ninguém decepciona, ou quer dizer, decepção sim, mas frustração, a pessoa só se frustra porque ela criou uma expectativa. Isso também. Se ela não se cria uma expectativa, ela não idealiza aquela pessoa como algo que ela criou aqui dentro, como é que ela quer, daí não vai ter frustração, porque ela vai aceitar aquela pessoa como ela é, a partir do momento que ela idealiza. Não, quero que seja a pessoa que eu quero me relacionar, tem que ser assim, 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 assim. E daí ela conhece uma pessoa nada a ver, mas ela acredita que ele pode mudar. É aquela ideia do mudança. E aí vem a situação do abusivo. Às vezes ela quer moldar aquela pessoa, manipula de forma que aquela pessoa seja exatamente o que ela quer que seja. Exatamente isso. Então, aquilo que exatamente, muito bem colocado. Tu quer moldar aquele sujeito de uma forma que tu deseja, né? E aquele sujeito não é daquela forma. Daí tu parte pro real, né? O real é diferente do idealizado, da fantasia que se cria em cima desse cara ou dessa mulher, né? Então, se tu for olhar, tu vai ter que enfrentar algumas coisas, tipo, vamos pensar, vai ter bafo no acordar, vai ter chulé, vai ter essas peculiaridades de qualquer ser humano. Não vai ser todo mundo bem arrumadinho, cheirosinho lá o tempo todo, né? E é exatamente isso. Se constrói toda essa ideia e se acredita nisso. E se a gente for pensar, como tu colocou ali, os contos lá da Cinderela, enfim, se você for investigar isso, que a gente pode usar como exemplo, foi escrito por homens, né? E que a mulher tem que estar lá esperando o príncipe encantado vir, né? Toda uma ideia, se constrói uma idealização, né? O Rapunzel lá com as suas tranças, enfim, a gente pode pensar de todas as histórias infantis foram escritas por homens, né? A maioria. Então, se tu for olhar por esse aspecto,
coloca a mulher nesse lugar. E né? outra, com uma brecha, me desculpa te interromper, Pode colocar. mas bem nessa situação desses contos infantis, que é onde se você forma, então, a sua personalidade na questão relacional, amorosamente, é em que a mulher fica só dentro de casa, limpando, faxinando, trabalhando, não tem o trabalho externo, e o homem é o que tem que ir fazer as coisas. Aí vem a questão que hoje estamos trabalhando também, que é o machismo, né? Isso, porque a mulher, ela tem capacidade de estar em lugares como o homem, em cargos como o homem também. Só tem toda essa questão do machismo, que ela tem que enfrentar muitas barreiras para ela estar num cargo de diretoria de uma empresa. Não que não estejam, tem muitas mulheres diretoras ou dono de uma empresa, enfim. Mas ela tem que passar por diversas dificuldades, aguentar algumas piadinhas, situações, por exemplo, não vamos contratar a mulher porque ela vai gerar uma despesa para a empresa, porque ela vai engravidar. Ela pode engravidar, Ela tem vai que ter que ficar ficar de afastada, licença. né? São todas coisas, vamos se pensar, machistas, né? Que a gente ouve e isso é muito enraizado, né? É uma Sim. questão cultural. E hoje a mulher, ela já está mais à frente, né? Porque isso tudo que a gente está falando aqui está incluindo nessa violência. Claro, né? Nesses porque atos. a relação abusiva e a violência, ela não é só em questão de relacionamento amoroso. Ela é em todas as relações. Às vezes tu pode ter um amigo, uma pessoa, ou às vezes um pai ou uma mãe, que é aí que eu quero que você chegue também. Tá, as relações A tóxicas que usam. questão que às vezes, assim, ó, aquela pessoa que sofreu um abuso moral, seja aquela relação assim, não precisa ser um abuso sexual, a pessoa foi abusada sexualmente. Porque pode ocorrer a violência sexual sem o ato. Exato, pode ser apenas Sem a tipo... penetração. E às vezes ficar moralmente também instigando a pessoa, magoando, machucando, que é a violência verbal. E às vezes ela transfere isso para a questão do filho. Muitas vezes ela, às vezes, pode refletir na relação com o filho, ou de proteger demais, porque ela não quer que passe pelo que ela passou, ou de repetir. E daí acontece nessa proteção demais que acaba já repetindo isso, né? Porque acaba transmitindo isso de uma geração para outra, né? Por exemplo, o sujeito que sofreu uma violência sexual que não foi concedido por a outra parte, né? Então, tu tem que investigar na história dele por que ele a gente chama disso de compulsão à repetição, né? Ele tá repetindo esse ato que foi o que fizeram com ele, né? Tem estudos que mostram isso. Né? Então ele acaba cometendo isso, que é como se fosse uma descarga para ele, né? E ele não se dá por conta disso. Ele comete, por isso que muitas vezes só a gente, vamos se pensar, usar a parte jurídica, que é importantíssima também, a gente sabe que é muito importante, e não tratar essas partes, ele vai continuar cometendo. Sim. Ele vai receber um não, né? Daqui a pouco vai receber um processo, eu não sei como é que tá isso em questão de ordem jurídica, né? Digamos que fique lá de 1 a 5 anos, ou Preso, de 5 a enfim. 10 anos preso, dali 10 anos sai, ele vai repetir. Isso, porque ele não teve um olhar, Exato. né? Um cuidado. Não teve um com- tratamento, Um tratamento né? para ele entender o porquê que ele está fazendo isso, né? E normalmente as mulheres que foram vítimas, elas acabam fazendo isso com seus filhos. Não precisa ser, às vezes, um ato sexual, mas pode ser de outras formas mais singelas, né? Então, ela comete isso e não se dá por conta também, né? Então, isso vai se repetindo. É um ciclo. E, muitas vezes, isso, Gabriela, vai se passando de geração por geração, porque fica isso muito velado. Fica os segredos familiares que tem por trás, né? A família não quer, daqui a pouco não quer denunciar, né? Por vergonha, por medo sei lá, da reputação da família, não sei. São diversas coisas que me fazem aqui pensar e que faz com que essa família não denuncie e se mantenha esse ciclo. Isso vai se repetindo dentro dessa família e vai Sim. se passando de geração por geração. As pessoas não imaginam que isso se transmite, né? Mas sim, vai se passando de geração por geração. E chega uma hora que em algum momento acontece o ato, né? Fisicamente, e que estoura isso, mostra realmente o que está por trás nessa família, né? E que essa família precisa toda de um apoio, de um tratamento também, as partes envolvidas, para poder olhar e se dar por conta e não, vamos pensar assim, não repetir, não dar continuidade a esse ciclo, né? Porque não é só no ciclo da violência, são diversos ciclos que ocorrem dentro da família. Sim. Né? Então, desde o, vamos se pensar, da menina, do guri bater na menina, por exemplo. Me faz pensar na Em criança. escola lá. mesmo. Isso. Ele bate em ti porque ele gosta de ti. Vamos pensar, será que bater, agredir, é gostar?
Né? Será que é gostar, bater, agredir o outro? Né? Então vai se colocando essa... Daqui a pouco o que ele visualiza em casa, a forma como se relacionam o pai, dentro a mãe, de casa. como é que esse pai e essa mãe Pode se relacionam? ser que não seja batendo, mas agressivamente. Às vezes vê um bate-boca, às vezes acha, e vê que depois está tudo bem, pai e a mãe estão de novo tudo bem, ele acha que aquilo ali também é uma forma de amar. Isso, naturaliza. Respinga nessa criança, eu atendo criança, eu vejo, porque a criança ela não mostra de forma verbal as coisas, né? Eles falam algumas coisas, mas assim, eles mostram através do lúdico, e eles mostram direitinho a dinâmica familiar, né? Do que acontece dentro dessa família, né? Quais os conflitos, né? E a gente faz uma leitura para poder entender e tá intervindo com esses pais para poder dar alívio para essa criança, porque gera todo um sofrimento para essa criança. E ela vai internalizando isso e acreditando, como tu colocou, que isso é natural, que isso é normal. E ela se relaciona dessa forma com todos, na escola, com amigos, com professora, com quem for. E às vezes, muitas vezes, achando que é uma forma de dar carinho, que ela não é que ela não goste da pessoa. E às vezes quem recebe aquele tratamento acha que a pessoa não gosta dela. E na verdade não é nem um não gostar. Ela não está sabendo como demonstrar esse carinho. E às vezes aquele momento da raiva lá... Foi o que ela aprendeu. Exato. Né? Foi o que ela aprendeu, que ela internalizou ali dentro dela e ficou aquilo. Mas que isso pode ser mudado, pode ser dado um sentido diferente, olhado de outra forma, que a pessoa consiga entender todo esse ciclo, né? Esse funcionamento dela interno, emocional, para ela se dar por conta e fazer diferente. Né? Porque é possível fazer diferente. Né? Mas também desde que a pessoa queira ir, ou chega algum momento que a pessoa não quer, mas começa a gerar muito sofrimento. Que ela busca relacionamentos, ou amigos, ou trabalho, enfim, que sempre está mexendo naquela ferida, né? Ocasionando isso. Ela sempre busca esses objetos, que são as pessoas, que representem essas figuras que ela teve dentro de casa. Né? E isso vai se repetir nesse ciclo. Só que chega uma hora que a pessoa também gera algum sofrimento, algum sintoma de ansiedade, ou estoura algum aspecto psicossomático no corpo, ou... distúrbio alimentar, de comer, às vezes a ansiedade ela come, ou ela fica anoréxica. Isso, uma pessoa que estoura vários fatores. Não existe um sintoma. Pode ser várias situações que pode ser uma das formas de estar aparecendo. Por isso que a gente, se for ampliar, a gente pode pensar que cada pessoa vai reagindo de um aspecto. Quando a gente chega lá no consultório, a pessoa vai estar mostrando aquilo. E a gente vai tentar entender o que está por trás. Aquilo é só uma base do iceberg, ali é um superficial, né, que ela está trazendo, que é o sintoma. Ela está com crise de ansiedade. Né? E a gente vai entendendo, buscando na história dela recursos para tentar entender até de como ela chegou nisso, né? De como gerou esse sintoma. Né? Pra ela se dar por conta. Pode ser somativo. A crise de ansiedade, esses sintomas de até a síndrome do pânico, estresse pós-traumático, a própria depressão. Às vezes a falta de vontade de fazer as coisas pode vir de vários relacionamentos que aconteceu um pouquinho em cada relacionamento, alguma situação em que ela se colocou de uma forma que ela foi abusiva, nem que seja moralmente. E aí se somatiza, vai se enfraquecendo. E chega uma hora em que aquilo estoura, né? Isso, vai se enfraquecendo porque daqui a pouco essa pessoa desejava ter uma relação saudável, desejava ter uma relação legal e não consegue ter essa relação, né? E ela começa a enfraquecer e vai mexendo no desejo dela, né? E aí falta também o desejo sexual. Ela começa a não conseguir mais ter desejo, a falta da libido, porque não está conseguindo ter o relacionamento que ela gostaria de ter. E às vezes não é que ela não está tendo a relação sexual como ela queria ter. Às vezes é a relação amorosa mesmo. Isso. Ser tratada como ela gostaria, o relacionamento em si ser como ela gostaria, que às vezes ela queria que fosse de uma outra forma e está sendo de uma forma totalmente que está prejudicando, fazendo mal para aquela pessoa, né? Exatamente. Eu queria aproveitar que eu estou acompanhando aqui no telefone, quem quiser mandar algum comentário, mandar alguma pergunta, questionar, aproveitem, tá aqui uma pessoa que tá com muita instrução para auxiliar você que de repente queira tirar alguma dúvida em relação à violência sexual, à violência amorosa, ao abuso, à relação abusiva, enfim, tudo essa demanda que a gente está falando. Aproveitando, Maurício, aquela situação que aconteceu que veio muito na mídia, da Mari Ferrer.
a situação do estupro de fato. Eu sei que a sentença saiu agora, eu não acompanhei toda a... Eu vi que estava gerando bastante polêmicas, não acompanhei toda a história, mas tu pode me trazer pra gente poder... Na verdade a ideia não é nem falar da situação dela, mas a situação de vamos imaginar de um sujeito que passa pela mesma situação, em que foi estuprada, colocaram lá um boa noite, vamos dar exemplo que aconteceu, tá? Vamos dar exemplo que não estou falando que com ela a sentença aconteceu isso. Vamos imaginar que foi uma situação semelhante. Uma pessoa foi pra balada, tomou uma boa noite Cinderela, botaram na bebida, ela foi abusada até o finalmente, então foi de fato, houve a penetração, houve o abuso sexual, o estupro. O que aquilo ali pode causar, mesmo que a pessoa seja uma pessoa adulta como ela, uma jovem, né? Uma pessoa ali que já vai nas baladas, acima de 16 anos, nossos jovens aí estão indo pra festa, né? Então, acima dos 16 até os 20, às vezes a pessoa bota o Boa Noite Cinderela na bebida, ela nem percebe. E fazem o que querem com ela. O que isso pode acarretar emocionalmente na estrutura dessa pessoa? Isso, em primeiro lugar, né, para pontuar, isso que tu tá colocando, é uma violência sexual. É um estupro. Colocar um produto, né, químico na bebida, enfim, no que a pessoa tá tomando, pra, vamos pensar assim, colocá-la num lugar, né, passivo, sem que ela consiga se dar por conta, sem que ela use essas defesas, que ela tenha consciência disso. Sem que ela vá de vontade própria. De vontade própria, né, que ela tenha consciência disso, é uma violência sexual. É um estupro. E os danos, Gabriela, são terríveis. São terríveis porque tu atinge né, a questão emocional muito profunda dessa pessoa, né? Tu invade fisicamente o corpo e emocionalmente, né? A gente pode pensar numa insegurança, pode se tornar uma pessoa insegura, né? Com muito medo, né? Gerando estresse pós-traumático, né? Transtorno do pânico, uma depressão, né? Uma falta de libido, né, como tu colocou. A gente entende que tem uma questão química também para a questão da falta de libido, tem toda essa compreensão também dentro da psicologia, que às vezes os médicos recebem, né, tu já trouxe médicos em teu programa, verem que é uma questão química, né, resolvem o problema, e às vezes eles encaminham para o psicólogo, né, porque tem dados da história dessa pessoa. Muitas vezes, né, na maioria das vezes. Tem que ter um tratamento em conjunto, né, pra gente entender. Mas, Gabriela, nesse sentido da questão dos danos, então são danos, como eu coloquei, terríveis, que gera para a pessoa, danos emocionais, e a pessoa acaba se sentindo insegura, né? E não conseguindo mais se relacionar, né? Ela agarra, vamos pensar assim, uma aversão a esse parceiro. Né? Ela não consegue ter uma relação sexual. Puxando aqui pra temática, para as coisas que tu trabalha dentro do teu programa, ela não consegue, do contexto que a gente tá, ela não consegue daqui a pouco ter uma relação sexual, né? Então, gera diversos problemas, até problemas no próprio trabalho. Daqui a pouco ela tá num trabalho, ela percebe alguma situação, né, do chefe com ela, que faz remeter a esse estupro. Né? Pode nem mesmo o gestor fazer algo abusivo, de tocar no corpo. Às vezes, uma palavra que ela escutou, um gesto, naquele momento, no inconsciente ficou registrado, remete a um gatilho, vai lá e... Isso, a gente fica essa marca ali, né? Essa marca tá ali. E assim, essa pessoa tem que ter todo um cuidado, um apanhamento, para tu não revitimizar e colocar ela no lugar de vítima. Isso tem que ter profissionais muito bem capacitados para estar lidando com esse tipo de situação. Sim. Né? Tanto da área jurídica quanto da área emocional. Porque tu pode revitimizar essa pessoa e colocar no lugar de vítima. Né? E pode desorganizar toda a personalidade dela. Dela perder essa identidade, gerar transtornos mentais mais graves. Sim. Pode sim. Né? Porque a pessoa acaba daqui a pouco se mutilando também, pode se cortar para aliviar essa dor, né? Porque é uma dor tão profunda que se torna física. E ela quer se cortar para aliviar. É uma descarga que ela precisa aliviar e que ela precisa desse amparato, porque o sujeito não conseguiu se dar por conta e nomear isso, simbolizar, que a gente diz que o simbolizar é tu conectar as coisas no teu pensamento, entender o porquê que tu fez isso, o porquê que tu fez aquilo, Gabriela,
né? E dá um sentido, e daí organiza o teu pensamento. E o pensamento dessa pessoa se desorganiza totalmente, se desestrutura essa personalidade. Sim. Né? Fica tudo bagunçado, essa pessoa perde a identidade. Ela não sabe quem é ela, né? O que ela quer da vida, Ela o que fica ela perdida, gosta. ela se sente Eu que uso ela todas não é. essas esferas, tanto do ambiente do trabalho, do ambiente da relação, para te ver a amplitude que isso gera. Né? Por isso que eu trago Tudo que diversos pode causar exemplos. todo um estrago muito grande, Muito não grande só na vida questão desse relação sujeito. Não, amorosa. em todas as amplitudes da vida desse sujeito, né? Você gera uma pessoa com raiva, uma pessoa agressiva, ela não consegue se relacionar, né? Uma pessoa que fica mais, ela se reserva mais, daqui a pouco ela não quer mais sair de casa, né? Fica muito insegura, né? Esse sujeito. Então gera toda essa bagunça nessa personalidade, nessa identidade, né? E deixa eu te perguntar, a pessoa que passa por essa situação, como você falou que às vezes ela pode não ter a vontade de ter a relação sexual, a penetração por aquilo ali remeter ela a algo ruim, mas ela querer ter um companheiro ou uma companheira, né? No caso, ela querer relacionar-se amorosamente pelo carinho, pelo afeto, conseguir gostar daquela pessoa, mas não conseguir gostar do toque, porque aquilo ali faz ela voltar àquela situação de que ela não consegue aceitar ser tocada. Porque essa memória, esse fato traumático, tá ali, né? Vamos pensar, me vem na cabeça, assim, usar um termo bem para as pessoas entenderem, me vem na cabeça aqueles discos de vinil antigo, que se tu riscar ele e colocar no aparelho, ele não vai tocar aquelas músicas assim, como a música completa, vai dar um chiado, e até tu reorganizar isso, limpar isso, vamos dizer, limpar é um termo que assim é bastante, limpar não seria, mas até tu ajeitar esse disco para ele tocar a música novamente leva tempo, né? Tu usando assim um exemplo fajuto aqui pra gente tentar entender. E a situação do indivíduo em si, do sujeito em si, para fazer com que aquela ferida tenha uma cicatrização, às vezes ela não se cura. Na verdade, ela consegue conviver com aquilo ali. E aprender a lidar com isso. Aprender a lidar, mas aquilo ali sempre vai vir na cabeça dela, vai ter momentos que aquilo ali vai surgir, vai dar sensações desagradáveis, e ela tem que aprender a conviver com aquelas coisas. Isso. Usar recursos para poder lidar com isso. Perdoar, esquecer, fingir que não aconteceu. E como muitas pessoas falam, virar a chave, virar a página e fingir que tá... Como se fosse não fácil. Não tem como. Não. É como trincar esse copo de vidro aqui e depois querer que ele volte assim, a ser tu pode até tentar virar a página. Não consegue. Tu tentar virar a página, reprimir isso, recalcar, ficar reprimido isso, na verdade, e ficar lá. Mas em algum momento isso vai voltar. E aí numa relação abusiva, numa relação do casal ali que ele fez algo que foi tão abusivo, magoou tanto aquela pessoa, que aquela situação do copo trincado, poxa, machucou, feriu os valores daquela pessoa, ela não consegue perdoar, não consegue conviver com aquela relação. Mas ela não está percebendo que é aquela atitude que ele fez, porque é uma relação abusiva, ela não consegue identificar, é algo que naturalizou. Ela está se deixando, só que ela fica magoada, ela se sente triste. Gera sofrimento. Exato. Como é que isso pode ser trabalhado? Essa pessoa consegue... Que amparato tu diz que amparato tu pode dar para uma pessoa assim? A gente pode pensar assim, até ela se dar por conta disso, alguém de fora vai ter que sinalizar, como no início a gente falou. Alguma amiga, um conhecido, algum colega de trabalho, alguém vai ter que sinalizar isso para ela. Né? Então, que isso não é... Quem te der um sinalzinho, olha, fulano tá falando assim contigo, não deixa fulano falar assim contigo. Começa a escutar as pessoas de fora, né, Maurício? Exatamente isso, se dá por conta disso, porque chega um momento que se naturaliza tanto e que gera sofrimento para a pessoa e ela acredita que a vida é só sofrer, só aquilo, que as relações são assim, né? Que o relacionamento é dessa forma, né? Que é só isso e pronto, e acabou, né? E as pessoas de fora, algum familiar, alguém de fora mais próximo, que tem uma intimidade, que se dê por conta, né? Daqui a pouco dá uma sinalizada, olha... Isso não é legal, isso não é natural, né? Tu tá ficando numa relação assim pra pessoa, porque ela vai enfraquecendo e ela precisa desse apoio. E até tu fortalecer essa pessoa pra ela se dar por conta e ter força pra sair dessa relação,
né? Porque o rompimento é, assim, ó, da relação pro homem, nesse sentido, assim, Gabriela, pra ele é a parte, assim, ó, não me vem o termo na cabeça agora. Pra ele não aceita a separação. Tem caras que não aceitam, porque às vezes acontece o feminicídio dele, é matar a mulher, porque ele não aceita. Né? Ele não aceita, ela tenta se separar, ela quer se separar e ele tenta de tudo. E daí ele usa essa parte boa dele. Né? Ai, a Flores, eu vou mudar, eu vou me tratar, eu vou, sei lá, vamos sair pra jantar. E ela acaba caindo novamente nessa armadilha. Né? Nessa armadilha, nessa armadilha. Se entrelaçando ali novamente nisso, ó, e caindo que ele vai mudar. Né? E se isso se perdura, vai se perdurando anos e anos e anos e a pessoa fica naquilo. Né? E quando ela tenta romper isso, é muito forte, veio o termo na cabeça agora, é muito forte pro homem, ele não aceita. Por isso que ela precisa de às vezes, de todo um amparato, daqui a pouco, de um amparato social, né? De um ambiente que acolha ela, que tire desse ambiente. Eu não sei como é que está funcionando isso na questão, assim, vamos pensar, social. Eu não sei como é que, porque eu trabalho com o privado. Não sei como é que tá isso, se tem uma ONG para receber essas... Eu acredito que centros maiores também... Eu acredito que sim, né? Tenham, né? Para dar esse amparato, fundo, por exemplo, tirar essa mulher desse ambiente, né? E conseguir dar todo esse suporte para ela se fortalecer, né? E ela dá um outro significado para a vida dela em outro sentido, né? Daqui a pouco buscar um trabalho, buscar se fortalecer emocionalmente, né? Buscar aquilo que daqui a pouco seja saudável para essa pessoa que ela não estava vendo. Porque as pessoas têm aspectos saudáveis também na sua vida, não é só aspectos doentios, elas têm os aspectos saudáveis. Lembrando que nem todo mundo é de todo o mal e nem todo mundo é de toda a vítima. O que eu quero dizer? O abusador, ele não é só ruim, ele é bom. Só que ele não consegue lidar com esse lado ruim dele. Essa parte abusadora dele, essa vontade de dominar, ele faz inconsciente. Ele nem percebe que ele está fazendo. É tão natural que ele fala as coisas de forma super natural. Não é agressivo, muitas vezes a questão abusadora, às vezes ela até encantadora. Né? Ótimo. Vamos lembrar Muito que bem. não, a questão da relação abusiva, ela não necessariamente precisa ser através de gestos agressivos. Ela muitas vezes é a pessoa mais encantadora do mundo, é um Dom Juan, é um homem que vai ali, te leva flores e depois vai lá e te sabota. O relacionamento abusivo é tipo assim, vou dar um exemplo numa situação num relacionamento que uma vez eu tive que atender como um coach, para vocês de repente se identificarem ou não. O parceiro ia lá e dava flores, mas depois em troca ela tinha que ter relação. Muitas vezes ela não estava querendo, mas era a forma de negociar, sutil. Eu te dei a flor, né? Ele dava a flor, depois de noite ele vinha e ia procurar ela lá, eu não tô muito afim. Nossa, mas eu te dei até flores hoje, mas eu fiz assim pra você. Ou eu fiz um jantar hoje pra nós. Nossa, mas eu te dei atenção o dia inteiro. Isso aí, ele vai fiz tudo isso assim pra você e agora você não quer ter uma relação comigo. Tu sabe que eu preciso, tu sabe que pra mim é importante. E a mulher se sente pressionada. Isso. E a mulher sente que tem que fazer. Cedendo. E aquilo ali é um abuso? Isso, pode gerar um trauma, pode sim, ou daqui a pouco até sei lá, me vem vaginismo, pode também acontecer. Tudo. Então, são diversas coisas que podem ocorrer, daqui a pouco ela não tem mais libido, enfim, baixar, né, a libido. Exato. São vários fatores dentro dessa história que a gente pode estar, como a gente mencionou em todo o programa. E é exatamente isso que tu colocou, ele seduz, né, ele compra flores, ele é muitas vezes o Dom Juan, né, e é isso que tu colocou, né, o exemplo que eu posso usar aqui, por exemplo, daqui a pouco a mulher, pra gente, né, a mulher tá numa festa, foi numa boate, numa festa, enfim, qualquer, né, nesse ambiente. E ela ficou com um cara e tal, o cara foi legal, foi educado e tudo mais, e ela não gostou muito. Então ela ficou com outro cara lá, talvez, e esse cara deu uma puxada no cabelo dela. E ela já disse, esse é o cara pra mim. Que eu gosto de um homem com pegada. Isso. E a gente tem que tentar entender que pegada é essa. Que aí já sinalizou, aí são atos que ele sinalizou alguma coisa ali. Claro. Né? Que isso não é tão legal, que vai gerar que vai ter problemas. Imagina, aí. Você nem conhece, né? A pessoa, tá numa balada e já puxa o cabelo. Aí a gente vai entender o porquê que a gente, a nossa mente ela é como um imã. Né? A gente vai buscar uma relação. Não é os opostos que se atraem. Né, de características, a gente diz, pode se atrair, mas é de funcionamento, né, os iguais que se atraem, né, é como um imã, vai grudar ali,
né? E a gente, para poder entender se por isso que a relação abusiva é muito forte aquilo, o ciclo, porque tem uma parte de um e a parte do outro, né? E muitas vezes se vitimiza essa mulher, né? Se coloca ela num lugar de vítima, às vezes. O social também se coloca, por isso que às vezes enfraquece mais ainda, que ela é a vagabunda, que ela é a... Enfim, que ela tem que ficar na relação, independente de estar em pejorativos, ela é a puta, ela que faz diversas coisas, e coloca esse lugar no homem como poderoso, superior, né? a ela, como poderoso. Então coloca nessas situações também. Porque ele pode, porque ele é homem? Isso, então acaba enfraquecendo porque ela não tem esse amparo social. Então, às vezes, o social acaba colocando essa mulher nesse lugar também, né? Então, a gente pensa nesse âmbito que os opostos não se atraem, que é os iguais, para juntar ali as relações, alguma coisa tu fechou ali com o teu parceiro, né? E às vezes para te sair disso, ver que não é saudável, como eu coloquei, leva tempo, tu tem que se dar por conta, é dolorido, mas sofrido. Assim, pode buscar ajuda, não é só de forma particular, vocês podem buscar ajuda também no SUS, enfim, nas redes de saúde pública, porque ajuda você vai ter. O que você precisa é buscar estar bem, se fortalecer, buscar, nem que seja com uma amiga, com alguém que consiga te dar um olhar que tem solução, né? Eu trouxe uma dica de leitura, Maurício, hoje. Para vocês aí que estão em casa, às vezes nessa situação de pandemia meio ocioso, né? Às vezes não tem muito alguma coisa diferente para fazer, eu trouxe uma dica de leitura falando realmente... É um livro que eu li na época que eu li a primeira vez, eu estava fazendo a pós em Sexualidade Humana e Relacionamento, e eu li com um olhar mais técnico. Depois eu fiz a leitura de novo e a gente sabe que a gente lê em situações diferentes, a interpretação é totalmente diferente. E daí que eu vi que realmente isso aqui ajuda muito, sim, se a pessoa tiver abrir o olhar e a escuta para ver o que o autor quer passar. Eu gosto muito do Augusto Cury, ele não está me patrocinando aqui no programa, mas eu gosto muito do Augusto Cury. Esse livro aqui, ele fala as regras de ouro dos casais saudáveis. Toda mente é um cofre. Não há mentes impenetráveis, mas chaves corretas. Na verdade, esse livro, ele dá uma interpretação, às vezes, que você pensa assim, não, então eu não é que eu tenha uma mente impenetrável, às vezes eu acho que eu estou com a pessoa errada, não. Às vezes você está com pensamentos errados e fazendo com que o teu relacionamento se torne algo que não seja saudável. Então, esse livro, ele ajuda muito na questão de você rever os teus pensamentos e as tuas ideias e idealismos através do teu relacionamento que você quer ter amoroso. Da pessoa conseguir se olhar. Bem legal. Se você quiser, aproveita e lê. Maurício, quero te agradecer pela presença no programa. Espero que a gente tenha esclarecido bastante as pessoas em questão de violência amorosa, violência sexual, abuso, relação abusiva, né? Que a gente tenha tirado um pouco das dúvidas. Quem tiver mais dúvidas, chama o Maurício no Instagram. Passa teu Instagram, Maurício. Meu Instagram profissional é psicólogo Maurício Machado. Pode estar chamando que a gente vai estar pensando nisso e olhando para essas coisas. Agendar o seu horáriozinho porque é bem importante. Às vezes tu pode não estar passando por uma situação assim, mas você parar um pouquinho para olhar para você, você vai estar investindo em você. Você vai estar cada vez melhor para uma relação. Seja você já estando numa relação ou você ainda sozinho. Você vai ter uma relação saudável com você mesmo, que é principal. Para você se relacionar com o outro, primeiro você precisa aprender a se relacionar com você mesmo. É muito importante. Maurício, muito obrigada. Obrigada por aceitar de novo esse convite, não vai ser a última vez, porque temos vários assuntos dentro da situação de relação e sexualidade que o olhar da psicologia ajuda muito. É abrangente, né? Então eu agradeço pelo convite, Gabriela, por estar aqui novamente, né? E falar que o tema é um tema amplo, que a gente vai pincelando um pouco de cada coisa para ter um entendimento amplo também, né? Mas que, como eu coloquei, se a gente fosse ficar aqui, teria muito pano para manga, né? Como se diz o ditado. Muita, né? Iríamos noite adentro. Isso, então a gente foi pincelando, trazendo um pouco dos aspectos emocionais, um pouco de cada coisa. Então, fico grato ao convite. Bom, espero vocês na próxima quarta com um assunto diferente de hoje e marca aí na sua agenda que quarta-feira que vem às 10 horas da noite, mas estarei postando um pouquinho antes o assunto para você se preparar com as suas perguntas, com os seus comentários, porque é muito importante. O programa daqui, muitas vezes, o programa é descontraído, falando de uma forma mais divertida, mas o assunto também às vezes é sério.
E é muito importante você ter essas dicas. E aí, ó, de forma gratuita, uma dica para que você leve um relacionamento melhor para você, tá bom? Uma boa noite e até quarta que vem.